Lembrar os irmãos, então, e as irmãs, como a gente falou, todos estão convidados no próximo sábado, então, nosso curso de arte em feltro, né? A professora Sara que vai trazer essa aula, então a partir das 2 horas, né? Confirme durante a semana se você vem, que a Mazé vai comprar o material, a gente precisa ter uma ideia de quantas pessoas vêm, né? Vai ser uma tarde bem legal, um momento de comunhão. Nunca costurei na vida, Gisele, é oportunidade de você aprender, né? Oportunidade de ver como é que funciona, porque dá para fazer muita coisa legal, tá chegando o Natal, fazer umas coisas bem bonitinhas também pro Natal, é um hobby aí, um momento, uma coisa que você pode usar depois é terapêutico. Então no próximo sábado, às 2 horas da tarde. Então confirme durante a semana, manda mensagem para mim ou para a Mazé, qualquer uma de nós, né, que ela vai providenciar um material, para a gente saber quantas pessoas vêm. Já temos na página da igreja, lá 2 inscrições já temos. Já é, agora eu comecei a terminar o anúncio essa semana, então logo vai aparecer. Tomara que o pessoal venha, vamos aproveitar esse espaço para servir a comunidade também, né? Então, com eventos, palestras, coisas que a gente possa abençoar, né, ao entorno aqui onde nós estamos. Então, também é importante a gente pensar nisso, que esse espaço também deve louvar o Senhor, né? Não precisa ficar parado a semana inteira. Então, às vezes também se você tem alguma ideia, se você faz alguma coisa legal, eu gostaria de ensinar, a gente me fala, conversa comigo, depois a gente também abre o espaço para que esse espaço seja também uma bênção para a comunidade com outras coisas, né? Que também possam servir para a gente testemunhar e a gente falar de Cristo para outras pessoas também através dessa convivência. Então, Lucas 18, deixa eu abrir a minha Bíblia, né? Hoje esse texto, o texto do nosso lecionário, traz para a gente esse evangelho e eu gostaria de meditar nessa manhã sobre esse texto bastante conhecido, né? E que vale a pena a nossa reflexão. Lucas 18, de 1 a 8, diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, com esta viúva me importunando, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vamos orar? Pai, nós te damos graça mais uma vez nessa hora e pedimos a iluminação do Teu Espírito sobre as nossas vidas nessa hora. Que o nosso coração seja a terra fértil para a Tua palavra. Que o Senhor me use como instrumento desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, esse texto previsto no nosso lecionário, como eu já falei, o lecionário é um conjunto de leituras que prevê a leitura da Bíblia inteira por 3 anos nos encontros comunitários, né? Então, você pegar a agenda da igreja, você vai ver que lá em cima, na agenda da IPI, tem sempre as leituras por dia. Então, é essa ideia. Então, quando a gente fala, vamos ver o texto do lecionário, qual é o texto proposto, né, para aquele dia. Então, a gente vê aqui uma mulher viúva, persistente, na luta para que o seu direito seja respeitado. A gente vê que o juiz ele não é temente a Deus, não respeita ninguém. E a gente tem aqui a oração, mas a gente também tem uma ação resistente e perseverante da viúva. E é isso que eu gostaria que a gente pensasse nessa manhã, nessa metáfora, né? Que inclui todas as pessoas na luta dos seus direitos, né? Se
Se a gente pensar nas leituras que nós fizemos hoje, né, a primeira leitura do Antigo Testamento, de Gênesis, que apresenta Jacó lá na sua luta, né, de uma noite, e no final da luta, né, Jacó pede para ser abençoado e pergunta o nome daquele que lutou com ele não recebe uma resposta. Ele não recebe. Ele foi abençoado, né? Jacó dá nome àquele lugar de Peniel. Ele tem o seu nome mudado, mas ele não recebe uma resposta para a sua pergunta. O que ele diz? No verso 30 lá, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. O texto que a gente leu para a nossa meditação de contrição, 2 Timóteo, aponta também para quê? Para a fidelidade na pregação da palavra. Para a importância da gente permanecer naquilo que nós aprendemos. E sabendo de quem foi aprendido. Sabendo quem é o Deus que nós aprendemos. Né? Para dar realmente a devida importância para a palavra. Né? Paulo fala que desde a infância, para Timóteo, né, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, esses 3 textos de hoje apontam numa mesma direção. Eu gostaria que você pensasse comigo na persistência e na fidelidade à palavra de Deus. É importante a gente ter isso em vista. Porque o Evangelho mostra aqui pra gente que estar face a face com Deus traz salvação. E a necessidade de permanecer-se naquilo que foi ensinado e aprendido, apontando para o direito da viúva. Então, quando a gente olha para esse texto, eu gostaria que você pensasse no contexto. Naqueles tempos, no tempo de Jesus, uma viúva, ela era alguém que ela dependia ou do seu filho, de alguém da família, se ela tivesse uma causa para ser apresentada diante do juiz. Por quê? Só os homens entravam na presença desse juiz. E como é que funcionava? O juiz chegava na cidade, ele armava uma tenda, e aí dentro da tenda só entrava quem ia ser ouvido na causa. O advogado, as partes interessadas, enfim. E somente o homem podia apresentar a sua causa diante do juiz. A mulher dependeria de alguém para fazer isso. O que acontece com essa viúva? Ela não tinha ninguém para apresentar essa causa. Então ela ficava em volta da tenda gritando para o juiz: atende minha causa. Defende a minha causa, defende a minha causa. Basicamente é isso que o texto não nos conta, mas basicamente era isso que acontecia. Ela não tinha ninguém para pôr ela diante do juiz. Por isso que ele fala, ela vai ficar me molestando. Ou seja, ela vai ficar aí gritando, pedindo para ser atendida até quando? E quem que ia, no final das contas, ficar pior, o juiz, era o quê? A sua reputação. Porque a lei dizia que a viúva, por ser uma parte frágil, deveria ser cuidada. E aí então, a gente tem essa parábola, ela é exclusiva de Lucas. Ela não está nos outros evangelhos, pode procurar, não está lá. Então esses 2 personagens mostram pra gente, assim, Jesus contando essa parábola, né? Ele conta essa parábola quando ele é interrogado pelos fariseus pela vinda do reino de Deus. Que está um pouquinho antes, você pode olhar aí. E depois de contar essa parábola da viúva, né, que está lá lutando pelos seus direitos, Lucas vai falar da parábola do fariseu e do publicano. Então o contexto aqui deixa pra gente claro que a prática da oração tem a ver com a luta, sim, de direitos e de justiça. E as pessoas humildes serão exaltadas, Lucas vai falar mais pra frente, né? Então a gente tem 2 personagens nessa parábola que devem ser lidas à luz da Torá. A gente não tem como desprezar aqui a Torá, os mandamentos, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia.
Por quê? Porque o juiz injusto, ele, como se ele corporificasse aqui o abuso do uso da Torá. A Torá é boa, a lei é boa, mas ele faz uso dessa lei em prol de si. Era normal naquela época também, pessoas que não tinham ninguém para colocá-las na frente do juiz, pagar um suborno, pagar um valor para poder ser ouvido, né? Sabe aquela coisa dos corredores? Tipo, chegava para alguém próximo do juiz, olha, eu pago tanto, porque eu preciso da minha causa ser ouvida, para o juiz acelerar a causa. Essa viúva também não tinha dinheiro para pagar, para fazer isso. Porque senão ela também não ia ficar gritando em volta, né? Convenhamos. Então, a gente tem aqui um juiz injusto. O texto, Jesus deixa bem claro. Então, ele faz uso da lei em prol de si mesmo. E aí é interessante por quê? Porque aquele que julgava em Israel deveria fazer uma justiça justa. Era o que se esperava de um juiz, no mínimo. Isaías 5:7 fala, né? Deus esperava a sentença justa e o que ele vê é a quebra do direito. Aqui a gente tem, né, isso claramente. Então, o juiz que a gente vê aqui, ele então corporifica o contrário do que Deus esperava dos juízes em Israel. E é importante a gente ter isso muito certo. Por quê? Porque o juiz, qualquer juiz aqui, vamos pensar, deve jogar com retidão, com imparcialidade. E aí o fato é que, se Deus julga com retidão, ele espera que o juiz também julgue. E aí na Torá, então na lei, as viúvas e os órfãos são colocados sob a proteção especial. Deus fala que as viúvas e os órfãos deveriam ser cuidados. Mesmo naquela sociedade patriarcal do mundo antigo, que muita gente diz, mas não deveria ser cuidada. Independente da estrutura social, Deus ele criou a lei para que isso acontecesse. Mas acontece. Não aconteceu. E ainda não acontece, né? O fato é que a gente tem então uma injustiça econômica, uma injustiça social. A gente tem os direitos, então, dessa viúva deturpados, porque ela procura o juiz porque ela tem uma causa que precisa ser julgada. Ela está procurando justiça. O texto não fala qual é a causa. Né? A viúva diz para o juiz, julga a minha causa contra o meu adversário. Ela fica lá falando isso. E o texto não diz também quem é o adversário. Mas a gente pode visualizar, eu não sei se você tem essa percepção, que a viúva ela é vítima 2 vezes. Primeiro, ela se tornou vítima de alguém, né, que atingiu a sua base econômica, ou seja, alguém que provavelmente pegou alguma coisa que era dela, né, vamos partir desse pressuposto, e ela está pedindo justiça. Então alguém já deturpou o seu direito uma vez. E segundo, ela é vítima do julgamento injusto, que não leva o seu direito em consideração. Porque se ela não tem ninguém para se apresentar diante do juiz, o juiz também não quer ouvi-la. E ela é vítima, então, de uma forma estrutural. E ela sofre por causa do quê? Por causa do pecado. Do pecado que está estruturado na sociedade. Que não considera as pessoas fracas, marginalizadas. Ela está à margem. Ela não tem mais ninguém no seu contexto social para lutar por ela, para pedir por ela, para falar por ela. Ela depende da misericórdia de alguém. Então é importante a gente perceber que numa sociedade patriarcal, então daquela forma, a gente tem uma injustiça. E quando a parábola diz que o juiz não teme a Deus, a parábola documenta essa falta de temor também na sua atitude para com a viúva, pois o Deus bíblico, esse Deus aqui, exige julgamentos justos para as viúvas. Então, resistência é uma palavra que caracteriza a viúva. Pensa bem, né? A gente pensa
pensa hoje em dia tantas coisas para essa palavra, mas olha só, ela não se apequena diante desse juiz, ela insiste. E é por causa da sua persistência que o juiz vai julgar a sua causa. O texto não fala quantas vezes ela foi, mas eu imagino que não foi uma única vez. Porque chegou uma hora que esse juiz cansou. Tipo, manda ela entrar. Vamos ouvir qual é a causa dela. Não aguento mais ela falando aqui na minha cabeça. Basicamente é isso. Por quê? A viúva, ela sabe que o seu direito está garantido pela lei. Ela sabe. Só que a sua persistência só é possível porque ela sabe esse direito. Ela sabe que Deus está do lado dela. E ela busca. Se você olhar aí os versículos 7 e 8, vai apontar para esse fato. Ó. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Não fará justiça? Então, se a gente olhar para esse texto, né, o núcleo central desse texto é a ação persistente e resistente dessa mulher viúva. É realmente uma oração, ação insistente dela. Ela está ali, todo dia, né? E nesse sentido, o texto de Lucas, ele encerra uma exortação de Jesus em relação à pergunta dos seus ouvintes, que é a última aí do texto. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Fé, portanto, é a atitude das pessoas que creem, que oram continuamente, e com toda a existência clamam ao Deus por justiça. Deus agirá em breve, no tempo dele, por justiça. O Filho do Homem voltará em breve, Maranata, vem logo, Senhor Jesus, para que haja justiça. Então, é tempo, assim, a gente olha para a nossa sociedade, né? É tempo de transformações e a gente precisa manter a nossa esperança ativa na oração. E aqui eu gostaria de fazer um adendo. A gente sempre ouve esse texto e falam pra gente, tá vendo? A gente tem que ficar lá que nem a viúva, orando, pedindo para Deus. Só que eu queria que você pensasse comigo. Essa parábola, ela concentra o seu olhar no comportamento resistente dos que creem. Exemplificado por essa viúva, sim. Mas ela não é um dualismo moderno para o fato de orar. Então, bom, se a viúva ficou lá pedindo, Deus vai me atender. Deus não é o juiz iníquo. Ele não vai atender a sua oração porque você está lá em volta da tenda, orando, gritando, pedindo. Não é por causa disso. É muito importante a gente entender isso. Por quê? Porque essa oração caracteriza o agir e orar de nosso em relação a Deus, mas a gente precisa entender que esse Deus não é o juiz iníquo. Esse Deus é aquele que dá o melhor para nós. Então, quando a gente ora, a gente não está lá gritando para Deus ouvir a gente. Quando a gente ora, a gente tem acesso a advogado fiel, que vai pedir para Deus. A palavra diz que quando a gente ora, a gente tem acesso ao sumo sacerdote, aquele que sabe o que a gente precisa. A viúva, ela só está gritando em volta da tenda, né? Porque a gente costuma sempre fazer essa comparação, mas Jesus usa esse contraste para evidenciar que nós somos filhos. Nós somos filhos. E a palavra diz que o pai não dá o que é mal para o seu filho. Então, quando a gente estiver diante de Deus numa oração, lembre-se disso. Deus não é o juiz iníquo. Não é o juiz que não teme a Deus, que não se preocupa com a causa da viúva. E aqui, a ideia da viúva, eu quero que você também abra sua mente. Por quê? Porque a viúva que não é, hoje na nossa sociedade, a mulher viúva não é mais como era nesse tempo, mas nós temos tantas outras pessoas que nós podemos colocar no lugar dessa mulher viúva. Pessoas que estão à margem,
que são pobres financeiramente e outras que são pobres espiritualmente. Tem de tudo na vida, mas não tem Deus. Pessoas que estão sofridas pela dor, pela vida. Tem gente que parece que a vida só bateu. Tem gente que não tomou as rédeas da vida, não teve sabedoria para viver, sofre. Não tem ninguém por ela. Então, esse texto, ele precisa ser lido além da prática persistente da oração. Não é só o fato de orar. Ele aponta aqui para uma ação incessante e até, eu diria, militante da viúva diante de um juiz que não quer julgar a sua causa. O juiz não quer. Mas ele acaba fazendo por quê? Para não passar vergonha. Então, diante de Deus, a gente precisa lembrar, sim, precisa orar sempre, mas Deus não é o juiz iníquo. O texto não descreve aqui com detalhes a viúva, mas ele afirma que ela se dirigia constantemente ao juiz. Constantemente. Né? Vamos pensar que ela militava pela sua causa. Né? Ela estava lá. E também não se sabe quem é o adversário dessa mulher, o que é a causa, né? O que o texto deixa claro para a gente é que ela está sendo prejudicada por alguém. E também, talvez nós estejamos sendo prejudicados por alguém. Talvez nós estejamos no lugar dessa mulher viúva. Talvez nós estejamos sendo vítimas de circunstâncias na nossa vida que a gente não tem o que fazer. Porque tem hora que a gente é vítima. E às vezes duplamente vítima. Vítima do sistema. Vítima da nossa falta de capacidade de dizer um sim ou não. E por isso nós precisamos realmente buscar a Deus, orar a Deus, buscá-lo incessantemente, até de forma militante. Tem hora que a gente tem que pôr na agenda que a gente tem que orar. A gente põe tanta coisa na agenda. O Jonas falou, será que a gente consegue ficar 1 hora? Se na sua agenda tem devocional, horário de orar com Deus. Porque a agenda, pelo menos assim, já aconteceu muitas vezes de eu esquecer médica e a agenda do celular me lembrar. Nossa, tem consulta. E sai correndo, né? Pelo menos se você usa bem a agenda vai te lembrar de coisas que você vai lá e marca. Você marca a hora que você vai fazer. Eu estou agora na hidroginástica, né? Na hora que você vai fazer hidroginástica, você marca a hora que você vai no médico, você marca a sua devocional, você marca a sua hora de oração com Deus. Porque tem hora que a gente tem que ser militante. Porque o militante não é assim, nós vamos se reunir, nós vamos encontrar o pessoal lá na praia. Bom, pelo menos lá em São Paulo, quando eu morava lá, vira e mexe, alguém descia a brigadeiro lá fazendo militância em prol de alguma causa. Sempre que a gente ouvia bater panela, gritar, a gente olhava lá, tinha um grupo passando, subindo ou descendo a brigadeiro. Né? Então, porque a gente morava lá pertinho do seminário, então dava pra ver. Eu passava lá na Sé. A gente tem sido militante, buscado a Deus incessantemente, porque aqui o exemplo que a gente precisa trazer para a gente é o dessa viúva, da gente ser essa oração, orar mesmo, e às vezes a gente precisa de ação, às vezes a gente precisa falar, não, a gente precisa colocar aquilo que a gente está lendo em prática. É fácil? Não é. Por isso que tem que ser de forma perseverante. Então, a ação, vamos pensar assim, né, dessa mulher viúva, ela é tomada como exemplo da oração que agrada a Deus. A luta, então, de uma mulher viúva que enfrenta um juiz insensível, que não teme a Deus, que não respeita ninguém, ela é realizada como uma atitude de oração. Jesus compara isso. Uma oração militante, diante daquele que nessa situação era o único que poderia resolver a questão dela. E a gente tem um Deus que é poderoso, que a gente acredita e diz, né, é soberano. E por que a gente não apresenta as nossas causas diante dele? A gente acha que ele não vai ouvir?
que ele não quer defender a gente, que ele não está lá. Mesmo esse juiz, a mulher sabendo que ele era insensível, ímpio, que não, ele estava ali, ele talvez até conhecesse a Torá, mas não acreditava em Deus, mesmo sendo quem ele era. Essa mulher vai lá e pede, e grita, e pede, e pede. E por que a gente não faz isso diante de Deus? E a gente às vezes faz isso com outras pessoas, né? Bate o papo no ônibus, abre a vida, né? Parece que está diante do psicólogo, mas na verdade, porque, assim, você pega ônibus, aqui em São Carlos e Araraquara, é um trajeto curto, se for ver, né? Mas em São Paulo, você ficar 2, 3 horas, você sabia a vida da pessoa, e se a pessoa, você tivesse que descer e não soubesse o fim da história? Nossa, aquilo lá corroía a vida. Né? Pegar o metrô lá da Barra Funda até do outro lado, e você não sabia o fim da história. Né? A gente brinca, mas é sério isso. Esse texto ele é muito bonito e a mensagem dele é muito atual, porque ela mostra a força de pessoas invisíveis pelo direito da justiça, pelo direito que sabe que é dela, pessoas que enfrentam juízes, poderes constituídos e que Deus favorece. Não importa a forma. O juiz defendeu, então ouviu a causa dela porque ele não queria que a sua reputação caísse na boca do povo. Porque você imagina a longo prazo. Chegavam lá, aquela viúva lá em volta, falando. Aí chegava lá na praça, né? Você viu aquela viúva lá de novo? Nossa, mas o juiz também nem pra escutar ela, né? Nossa, pelo amor de Deus, isso perturba, né? Ah, e aí? Ele ouviu a viúva porque ele não queria ter uma má reputação, só por isso. Por isso que a gente precisa trazer à memória quem é Deus e quem somos nós. Nós somos essa mulher viúva, pobre, necessitada, que vai apresentar aquilo que a gente sabe que a gente precisa, que a gente quer diante de Deus, mas Deus não é esse juiz iníquo. Ele é poderoso para fazer muito mais do que a gente pensa, do que a gente quer e do que a gente precisa, acha que precisa. Então, a oração apresentada nesse texto também não é uma oração passiva, é uma oração ativa. E a espiritualidade, ela está ligada à luta por direitos, para que a justiça e o direito sejam feitos. Então, toda vez que você ora, também Deus vai incomodar. Porque às vezes a gente é a pessoa injusta, porque a gente começa a orar e pedindo pela pessoa, pedindo pela causa, e às vezes é a gente que está fazendo mal para outra pessoa. E o Espírito Santo vai mostrar e nos convencer do pecado e fazer com que a gente mude de direção. Ele tem esse poder. E a oração que nós fazemos, ela está sempre ligada a uma ação que envolve luta pelo cumprimento de justiça em benefício da viúva, do órfão, do necessitado. Precisa, né? Jesus, ele eterniza a história dessa viúva, fazendo dela um exemplo a ser seguido. A gente precisa persistir, insistir. Então, a gente atravessa dias de crises no nosso país, né? Político e social. Direitos são retirados, a gente tem aí fome, uma polarização política que tem separado famílias e igrejas. Nós não podemos cair nessa. Nós somos servos de Cristo Jesus e é esse Cristo que a gente tem que anunciar. Não nos deixemos, nenhuma política é mais ou menos, é melhor ou é pior. É tudo, como eu diria, é tudo farinha do mesmo saco. Por quê? Agora você está misturando tudo? Não, porque o pecado corrompeu as nossas estruturas, todas, sem exceção. E o pecado gera morte. E nós precisamos lembrar que nós servimos um Deus que gera vida. Então, por causa do pecado, né, as injustiças aconteceram no passado, acontecem no presente, acontecerão no futuro, independentemente do governo, independentemente da pessoa que estiver lá. A palavra nos chama a orarmos pelas autoridades instituídas, sim. Mas a marca do pecado
pecado na nossa sociedade é a divisão. Que nós possamos ser aqueles que clamam tal qual essa viúva por união. Que a nossa oração seja uma ação insistente e perseverante para que a gente não se separe por causa de coisas que não deviam nos separar. Como igreja, nós estamos unidos por causa e em Cristo. Que a gente possa ouvir também o clamor da viúva, independentemente de quem ela vai votar. Que a gente possa ouvir o clamor do necessitado, independentemente se ele pensa igual eu ou não. Que a gente realmente transpareça o juiz que é justo. E o nosso juiz é o Senhor Jesus Cristo, ele é justo. Ele não é o juiz iníquo. Não se esqueça disso. O pecado estrutural que a gente tem na sociedade, ele produz clamores. E esse clamor, ele é ouvido pelo Deus da justiça. E que a gente possa realmente tomar a nossa vida e orar e buscar a Deus com alegria. A gente precisa orar e realizar também ações de dentro das nossas pequenas realidades. Né? Por quê? Porque os juízes humanos, eles julgam a causa do pobre com justiça? Nem sempre. Às vezes a gente está na fila esperando uma resposta de um juiz que não vem. Enquanto essa resposta não vem, a gente clama. A gente clama. E a gente clama. Que a gente possa orar, porque é na oração que a gente vai encontrar também respostas e ações que possam mudar a nossa realidade. Que possam beneficiar pessoas que precisam de justiça e que muitas vezes não têm. Coisa simples. Porque quantas pessoas precisam de benefícios, de justiça, que estão esperando respostas? Vamos pensar na nossa justiça como civil e não vem. Como a gente pode, como igreja, amenizar essa dor e sofrimento? E aí, vamos sair do contexto, vamos sair da lógica presbiteriana. Vou dar um testemunho, que é bem fora, né? Mas eu vou dar um exemplo, sim. Eu vejo meu pai, o seu Pedro, ele está esperando na justiça uma causa que não vem. Essa comunidade está sendo a ação de Deus na vida dele, todo mês, contribuindo, ou com uma medicação, ou com uma cesta básica, com leite. É isso, é coisa simples. E a gente acha que ser justiça precisa ser complicado. É como o Evangelho. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E Ele nos torna justos. É isso. Então, quando a gente olha para a oração, para a ação, para o pobre, para o necessitado, esse pobre muitas vezes está muito mais perto do que a gente pensa. A gente imagina na pessoa em situação de rua. Talvez nós não sejamos essa comunidade que vai atingir essas pessoas, mas Deus vai mandar outras necessidades. Como nós, individualmente ou como comunidade, estamos trabalhando juntos, orando, sendo essa oração e a ação persistente. A gente ora, a gente sempre pede pelas pessoas adoentadas, necessitadas, mas também quando a gente atende o necessitado, a gente também está orando. Então a gente pode também mostrar justiça, ser justiça de Deus na vida das outras pessoas. Que Deus nos ajude, que realmente Ele nos fortaleça, porque Deus não tarda, como alguns falam, né? Deus tarda, mas não falha. Não, Ele não tarda. Deus faz justiça no tempo certo. Que a gente possa clamar. E que a resposta, né, da pergunta de Jesus, será que se o dia que o Filho do Homem vier, terá fé na terra? Possa ser um sim da nossa parte. Que nós sejamos aqueles e aquelas que efetuam justiça, que mostram justiça com amor e graça. Amém?